Olá, pessoal! Buenas! Desde que surgiu Virando o Mundo, a pergunta que não quer calar é: como vamos financiar esse projeto? Essa é uma dúvida que nós mesmos temos também, que nos preocupa, e também as outras pessoas sempre nos perguntam sobre isso. Então a gente vai falar um pouquinho de uma das partes mais sensíveis do ser humano, que é o bolso, né? Exatamente. Então a gente resolveu falar isso em mais vídeos. E nesse primeiro a gente vai falar um pouquinho mais do nosso histórico, vamos assim dizer, né? Exatamente, tipo, da nossa base financeira. Então, vamos que vamos. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Michael. E nós somos o Virando o Mundo! Felizmente ou infelizmente, a gente vive em um mundo capitalista. E ignorar esse fato pode nos trazer vários problemas. Há vários anos atrás, quando eu ainda era um gurizão, eu dava assistência técnica para uma grande empresa aqui do Brasil e atendia toda a região sul do Rio Grande do Sul aqui com carro próprio, inclusive. Para a época, posso dizer que ganhava bem até. Com um pouco mais de 20 anos, já tinha até carro zero, fazia muitas festas e tudo mais. Vale lembrar que nessa época a gente não se conhecia, né? Porém, por mais que isso tenha sido uma experiência ótima, me diverti na época, aprendi muita coisa, depois de uns 5 anos nisso, comecei a repensar. Cara, às vezes eu ia de Pelotas até Quaraí, dava 1000 quilômetros de volta mais ou menos, para instalar um pacote Office numa máquina. Não era exatamente isso que eu queria mais para minha vida. Pedi demissão então para ganhar menos que 1/3 do que eu estava ganhando na época, para ficar encerrado dentro de um escritório. Cara, muitos acharam que isso foi uma loucura na época, mas foi nessa época que eu entrei para a área de desenvolvimento de sistemas, que era de fato o que eu queria fazer na minha vida. Porém, por mais belos que sejam os motivos, decisões como essas têm as suas consequências. Na época não tinha o menor controle com dinheiro. Como ele vinha fácil, gastava fácil. Só que com um salário bem menor, isso não deu muito certo. Acabei vendendo os 2 carros que eu tinha na época e ainda continuei com dívidas. Foi então que, por necessidade, começamos a estudar sobre o assunto dinheiro. Foi nessa época que eu entrei na história também. E juntos a gente começou a mudar nosso estilo de vida, começamos a ver o mundo de uma forma um pouco diferente. Enfim, começamos a nos mudar. Um livro que a gente leu, que mudou bastante o nosso conceito sobre dinheiro, foi Pai Rico, Pai Pobre. Do Robert Kiyosaki. A gente chegou a ler alguns outros também, né? Mas a gente pode dizer que ele foi o start, vamos por assim dizer. Muitos não concordam com ele, nós também não concordamos 100%. Mas ele é bom pelo menos para nós dar uma repensada no estilo financeiro. O principal conceito que o livro aborda é o que ele chama de a corrida dos ratos, onde mostra o estilo de vida da maioria das pessoas, que é trabalhar, estudar, comprar casa, comprar carro, fazer dívida, como pagar dívida, como fazer mais dívida, e assim por diante. Depois ele até aborda mais alguns pontos, como o que são os verdadeiros ativos, passivos, entre outras coisas mais. Passaram alguns anos, com muito estudo, trabalho, controle e disciplina, conseguimos sair das dívidas. Tanto eu quanto a Jéssica nos formamos e podemos dizer que entramos novamente em uma situação de conforto. Mas apesar de buscarmos o conforto, quando ele chegou, acabamos querendo novos desafios. A gente ainda estava trabalhando de empregado, por enquanto que a gente estava estruturando o projeto Virando o Mundo. Que na verdade é um pouquinho mais do que só querer dar a volta ao mundo, mas isso são cenas para os próximos capítulos. A ideia era partir em 2018 e até lá a gente ficaria juntando mais grana para conseguir fazer isso. No entanto, em 2015... Teve a crise... Finalzinho, né, de 2015... Veio a crise e acabou tendo uma demissão não planejada, vamos por assim dizer. Isso aí. E aí isso aí fez a gente antecipar a partida do nosso projeto. E cá estamos. Bom, mas o que a gente aprendeu com toda essa história? Precisamos mudar nossa forma de pensar sobre trabalho e dinheiro. Não vemos nenhum problema em ter uma vida confortável, trabalhando normalmente, seja como empregado ou patrão. Só é importante lembrar que não é a única forma de se viver e que não é nenhum pecado se não seguir 100% essa rotina. Precisamos entender os reais custos das coisas e aprender a viver e ser feliz com o que de fato é importante para as nossas vidas. É interessante controlar nosso dinheiro para não ser 100% controlado por ele. Não manter uma certa disciplina pode nos dar muito trabalho. Sentimos isso na pele, inclusive. Ser descontrolado pode parecer bom às vezes. Eu, inclusive, dizia que era livre ao fazer isso.
mas aprendemos que ficamos mais escravos e controlados pelo sistema dessa forma. Não é necessário ser um tio Patinhas da vida, mas sim saber usar os recursos de forma inteligente e controlada. Bom, pessoal, a gente acreditava que não tinha como simplesmente começar a falar sobre como que a gente vai fazer para se sustentar na estrada sem antes dar essa base sobre como é que a gente pensa sobre essa questão do dinheiro, né? E a gente considerou isso aí bem importante. É importante mostrar qual é esse nosso pensamento atual sobre a questão dinheiro, para depois entrar nos termos mais práticos, vamos por assim dizer. Cenas para os próximos capítulos! Mas assim, não que esse nosso conceito atual, essa nossa visão que a gente tem hoje sobre o assunto não possa mudar completamente amanhã. Isso é o que a gente está pensando hoje sobre esse assunto. E isso aí, conforme a gente vai dando os nossos passos, a gente vai evoluindo cada vez mais sobre, não somente sobre esse assunto, mas sobre vários outros também. A gente vai esculpindo as nossas ideias, né? Exatamente. E não estamos dizendo de maneira alguma que essa é a visão mais correta sobre o assunto dinheiro. Isso é algo muito pessoal. A gente só está mostrando o nosso ponto de vista atual sobre esse assunto. E até a próxima então, pessoal. E assim Tchau. a gente vai indo. Tchau! Bueno, pessoal, acompanhe essa história que está recém começando. Se inscreva no Virando Mundo e não esqueça de ativar as notificações. Deixem seu like que nos ajuda bastante na divulgação. E comentem o que estão achando. A opinião de vocês é muito importante para nós. E isso nos incentiva muito a seguir em frente. E compartilhem com seus amigos para que cada vez mais pessoas possam conhecer e acompanhar o desenrolar dessa história. Grande abraço!